Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 25/5/25, último domingo do mês. Domingo que vem será o próximo. Se o Senhor permitir que estejamos aqui, que possamos realizar o culto, estaremos fazendo o culto de ceia. Mas se o Senhor te convidar também a participar, separa sua taçazinha de suco de uva, separa seu pedaço de pão para participar com a gente no próximo domingo, não nesse. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, coloco a minha, a Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença, seja levado cativo nossos pensamentos de obediência a Ti. Sim, ó Deus, que a gente não possa dispersar, que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, a autoridade que desce dos altos céus, faça cair por terra toda interferência das trevas dos homens, toda e qualquer, ó Pai, artimanha, que vem tentar impedir a realização da escuta, a transmissão da escuta e a escuta chegar aqui no Senhor quer que chegue. Em nome de Jesus. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Vamos estar agora fazendo nossa oração. Você pode fazer sua oração em pensamento, que o Senhor contempla. Vamos orar. Deus e Pai, coloca as orações que estão sendo formuladas por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca os pedidos de oração que estão sendo feitos, ó Pai, que estão escritos neste papel. Coloca os pedidos de oração que estão dentro dessa caixinha que não foi respondido em Tua presença. Peço, ó Deus, que o Senhor opera, age, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Também peço que o Senhor venha suprir, ó Pai, venha solucionar, venha trazer, ó Deus, a Tua direção, o Teu Shekinah. Sim, ó Deus, o Teu suprimento que é necessário para mim, para a Jandira, para esse e essa que está assistindo, ouvindo, para o BATS como um todo, também ali para o ministério, ó Pai, com os livros, mensagem do Espírito Santo, com a ateliê de Jandira e tudo que envolve a ateliê, ó Deus. Somos Teus, Senhor. Faça segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. No domingo passado eu ministrei sobre a morte. E ao ministrar sobre a morte, eu ministrei que todos comparecerão perante ao Senhor para ser julgados. Todos. Até mesmo Satanás e os seus anjos. A besta, o anticristo, todos comparecerão. Só que o julgamento dos discípulos de Jesus será diferente do julgamento do resto do mundo. O julgamento dos anjos. Será um julgamento separado. Então eu coloquei aqui o título da minha mensagem de hoje: Julgamento dos discípulos de Jesus. Uma coisa é certa, não será julgado com o mundo. Na hora que estava falando sobre a morte, eu coloquei que o corpo vai ao pó e o espírito, a alma, volta para Deus, quem o deu. Falei ali do grande julgamento ali, que será julgado o mundo, o inferno, a morte. Mas como os discípulos de Jesus não são do mundo, eles não serão julgados com o mundo. O julgamento deles será separado do mundo. Por causa disso aqui, Jesus mesmo deixou bem claro em João capítulo 17. Os discípulos de Jesus, eles não são do mundo. E também não são ETs. Mas deste mundo ele não é. Evangelho capítulo 17, versículo 14, Jesus fala bem claro a respeito daqueles discípulos
daqueles apóstolos exatamente que estavam com ele. Mas quando ele fala dos apóstolos, ele estende para os discípulos, até para os discípulos de hoje. 14 diz o seguinte assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Deixou bem claro. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles é que eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra. Olha para vocês verem bem claro, que ele deixa bem claro. Não peço apenas por esses discípulos que estão comigo. Eu peço por eles e por todos aqueles que vierem a crer. Por quê? Porque da mesma forma que eles não são do mundo, todos aqueles que vierem a crer em mim não farão parte mais do mundo. Há uma ruptura. Se eu não faço parte mais do mundo, por que eu vou ser julgado junto com o mundo? Não tem lógica, não faz sentido. Olha para vocês verem também outra coisa lá em Apocalipse 20. Eu falei semana passada sobre isso, mas pode ter alguma pessoa que não tenha visto e nem vai ver o culto semana passada. Os discípulos de Jesus, eles não experimentarão a segunda morte. Eles não serão lançados no lago do fogo eterno. Apocalipse 20, versículos 14 e 15, diz o seguinte, 20, 14. Então a morte, o inferno, foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. O que impede de você ser lançado juntamente com o diabo, com a besta, com a própria morte, com o próprio inferno, para dentro desse lago eternamente de tormenta, é estar com o nome do livro escrito no livro da vida. E todos os discípulos de Jesus, o que faz nós nos tornarmos discípulos de Jesus é o fato de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Quer dizer que os discípulos de Jesus não passarão pela segunda morte, não serão lançados. E engraçado que uma coisa deixa bem claro, os discípulos de Jesus, assim que saem desse mundo, eu falei que é duas maneiras de sair do mundo, uma é passando pela morte, outro é ser arrebatado, e nós cremos que vai ter um arrebatamento da igreja. Os discípulos de Jesus, assim que eles saem deste mundo, eles automaticamente já estão com Jesus. Olha só para você ver em Lucas, é uma passagem muito clássica, muito comum, mas é bom a gente ir lá para as pessoas que não conhecem, saber que nós estamos firmados na palavra. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, Lucas 23, versículos 42 e 43, quando aquele ladrão que estava na cruz ali, um maldizeu sobre Jesus, o outro reconheceu Jesus como sendo o Senhor, sendo o Messias. Aí ele falou para Jesus e acrescentou, Jesus, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, no momento ali na cruz, em que aquele ladrão morreu, no momento da cruz que Jesus morreu, Jesus deu uma declaração, hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque o tempo, o cosmos, não é o nosso tempo. Assim que ele morreu, fechou o olho, ele ganhou a salvação em vida. Porque você só consegue a salvação em vida.
Você não consegue orar pelos mortos para eles receberem salvação, acender vela, fazer promessas. Por quê? Porque é uma questão individual, é a pessoa, não é ninguém que faz pelo outro. Tem que ser você. E tem que ser consciente. Você tem que ter consciência, você tem que ter consciência do arrependimento e você tem que ter consciência de pedir perdão a Deus e entregar a sua vida para Ele. E esse ladrão fez isso em vida. Significa que quando ele morreu, imediatamente ele já estava com Jesus. Vai com Jesus imediato. Não passará pela segunda morte e não será julgado com o mundo. Vai ser bem diferente o julgamento. E o interessante é que os discípulos de Jesus vão estar com Jesus no momento que Jesus julgar o mundo e até mesmo na hora que Jesus estiver julgando os próprios anjos, os próprios demônios. Na hora que Satanás estiver sendo julgado, os discípulos de Jesus estarão com Jesus nesse julgamento. Eles estarão numa posição de honra. Olha para vocês verem aqui em Apocalipse 3. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Olha o que ele fala aqui no versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Dar-lhe-ei esse direito de sentar comigo. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador têm o direito de sentar com o Senhor no trono dele. Aí olha o que ele fala em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Ele reforça isso mais ainda, não só vai sentar, olha o que ele fala no 3, 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Até os anjos estarão sendo julgados e nós estaremos lá com o Senhor nesse julgamento, sentados no trono com Ele. Então nós não seremos julgados igual o mundo será julgado. Pelo contrário, quando o mundo for julgado, quando for pedido para que o mundo entregue os mortos, para que o mar entregue os mortos, para que o inferno, a morte entregue os mortos, nós não estaremos sendo julgados, nós estaremos na posição de quem há de julgar. Está aqui falando. É bem nítido. Aí você vira para mim e fala o seguinte, então tá, se assim a pessoa morreu, imediatamente quando ela morreu, ela está com Cristo. Morreu, vai com Cristo, está com Ele, mora com Ele. Assim que a pessoa morreu, ela não será julgada no julgamento final. Como então você pode dizer que os discípulos serão julgados? Quando acontecerá esse julgamento dos discípulos? Já que imediatamente morreu, ele vai para Cristo. Ele vai estar em Cristo, mas aguardando algumas coisas acontecerem. Uma delas vai ser esse julgamento. Quando que acontecerá esse julgamento? Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24.
versículo 29 e 31 a 31 diz o seguinte: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o Filho do Homem, aparecerá um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Aqui não mostra nitidamente, mas vai ter um evento catastrófico na terra. E as pessoas que ficaram aqui na terra vão viver tormentas. Vai começar a grande tribulação. Vai começar uma situação terrível, nunca vista na terra inteira, no mundo todo. E não sei se imediatamente, quando fizer esse algo grave, ou imediatamente após, parece que será algo que virá do céu, uma estrela, alguma coisa assim, vai causar um dano terrível na terra. Mas diz aqui sutilmente que irá ser tocado o chofar. Ao tocar o chofar, será recolhido os escolhidos. Não são os salvos, mas os escolhidos. Porque muitos salvos ficarão aqui na terra, inclusive líderes, mas os escolhidos serão levados. Nesse momento que os escolhidos forem levados, nós cremos pela fé que é o momento que a igreja será levada. Vai ficar aqui na igreja, aqui na terra, uma igreja legalista, uma igreja filantrópica, uma igreja de aplausos, de aparecimento, uma igreja de interesses pessoais, mas a igreja rima, a igreja movida pelo Espírito Santo, a igreja que faz a diferença, a igreja que a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa igreja que barra a porta do inferno vai ser arrebatada. Para quê? Para que o inferno tenha domínio total, absoluto, aqui na terra, durante 3 anos e meio. Nesse momento do arrebatamento, é o momento que os crentes serão julgados. Aqueles que morreram antes, como o próprio Paulo fala lá, e aqueles que aqui estão sendo arrebatados, eles encontrarão. Aqui em Mateus 22, não vou ler toda a parábola, Mateus capítulo 22, fala sobre isso. Mateus 22, capítulo 1 fala: de novo, entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Essa parábola, você lê depois, ela deixa intrínseco essa bodas, é este encontro do Filho de Deus com a igreja, com os remidos. Nesse momento dessa bodas, do Filho de Deus com os remidos, com a igreja, será feito o julgamento dos discípulos do Senhor. Mas por que eu digo para você que nem todos os salvos entrarão nessa bodas? Olha no capítulo 25, uma outra parábola, que nós queremos que ela traga uma mensagem oculta sobre esse momento do julgamento dos filhos de Deus. Diz aqui no 25, 1: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do noivo.
Você pode deixar aqui, depois você vê todinho. Mas fala aqui que 5 delas entraram para participar das bodas, mas 5 ficaram para trás. O que a gente percebe nessa mensagem, essa parábola que Jesus colocou, e a outra parábola das bodas, é que muitos salvos ficarão por lá de fora da participação dessas bodas. Por quê? Porque não foram vigilantes. Aqui, você lê depois essa parábola das 10 virgens, e eles passaram pela tribulação aqui na terra, pelo fato de eles não terem. Aí sim, esses que vão ficar, vão ser julgados, separados também do mundo. Porque eles são salvos, eles não são do mundo, mas vacilaram e ficaram no mundo na grande tribulação. Mas aqui não é um julgamento eterno. Aqui eles vão ser julgados separadamente, porque tem o nome escrito no livro da vida. Mas no momento das bodas, vai ser o momento que vai ser distribuído, vai ser o momento que vai ser julgado, durante essa festa das bodas. Esse julgamento será diferente. Lá nós vimos no semana passada que vai ser julgado o mundo e todos, e eles vão ser lançados no lago eterno. Vai ser julgado algo diferente do que vai ser julgado dos discípulos. O que vai ser julgado dos discípulos, já que eles têm a salvação garantida? Vai ser julgado as obras. Olha para você ver em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Fala muito claro sobre isso. Julgamento das obras. Capítulo 14, versículo 13. Ouve o seguinte: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Na hora que a pessoa parte desse mundo, que a pessoa fecha os olhos, o corpo daqueles que não vai ser arrebatado, vai para o pó. A alma, o espírito vai para Deus. E lá nas bodas, o Senhor vai julgar a obra de cada servo, a obra de cada discípulo. Não vai julgar o discípulo, porque o discípulo recebeu aqui na terra uma salvação, um selo de salvação. Ah, você é digno de ir para o lago do fogo, no inferno? Não, não vai ser julgado isso. Porque como aquele bom ladrão, que a gente chama de bom ladrão, aquele ladrão, ele alcançou imediatamente estar com Jesus no céu, nós da mesma forma. Mas aquele ladrão, ele morreu exatamente, ele entregou a vida para Jesus exatamente na hora da morte dele. Qual que vai ser a obra que ele vai apresentar para o Senhor? Ter confrontado o outro ladrão. Não deixou de ser uma obra. Mas ele não teve tempo hábil de colecionar obras para poder apresentar. O Senhor vai olhar para ele e vai assim: qual que é a sua obra? Ah, tá, na hora da cruz você me defendeu perante aquele ladrão. É uma obra. Uma única obra. Mas vai ser julgado o quê? Obra. Mas quais obras que serão julgadas? Tem tantas pessoas na igreja que têm uma vida de atividade gigantesca, fazem atividade até mesmo para fugir da igreja, fazem atividade para fugir da família, fazem atividade para fugir do mundo. Não esqueço que uma vez eu e minha esposa estávamos preparando um grupo de pessoas para poder fazer um teatro. Aí teve um rapaz, um jovem, que a igreja bancou a ida dele para fazer missão. Ele ficou 1 ano fazendo missão. Aí conversando com ele, ele falou com nós que ele foi fazer missão para não ter que trabalhar. Ele queria garantir
de que a vida inteira ele não ia ter que trabalhar. Então ele foi ser missionário. Como se missionário não trabalhasse. Como se missionário não passasse por aperto. Como se missionário, onde que ele fosse mandado em qualquer parte do mundo, ele não tivesse problema. Mas a ideia dele foi só uma. Ele pensou o seguinte: se eu ser missionário, a igreja vai me bancar pro resto da vida. Eu não preciso trabalhar. E tem muitos crentes que vão para a igreja com essa ideia, achando que a igreja ela é uma instituição que ela vai bancar a vida dele. Achando que a igreja tem essa obrigação. E se esconde com um montão de afazeres. E se mostra um grande funcionário, um expert funcionário, um expert pastor, um expert apóstolo, um expert líder de louvor. E se mostra tanta coisa, ou para aparecer, ou para ganhar dinheiro, ou para satisfazer os seus erros, cheio de culpa, e começa a fazer um montão de ativismo para poder cobrir os seus pecados. Essas obras não serão reconhecidas. No julgamento tem as obras específicas que serão reconhecidas. E essas obras estão aqui. Lucas, capítulo 6. Não vou ler toda a passagem. Vocês possam ler depois. A minha intenção não é essa. Lucas, capítulo 6. Vou ler apenas o versículo 46. Lucas 6, 46. Deixa eu ver se dá para ler todo. Dá para ler? Tem muita coisa. Vou ler. Porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticam, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundamente a vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce e arrojando-lhe o rio contra ela. Logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aqui tem significado para todos os sentidos, mas não nos levar agora para o julgamento. Olha o que ele fala no 46. Porque me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. As obras que vai ser julgada é as obras que o Senhor mandou fazer. E ele fala bem grande esse cara aqui, que é para os salvos. Por quê? Aquele que ouve a minha voz. Quem ouve a voz do Senhor, recebe a salvação. Mas não basta você ouvir Deus falar para você o seguinte assim: você deve fazer isso, mas você não faz. Se você não faz, você ouviu, ficou inoperante. Então você tem que ouvir e você tem que fazer. Estas obras que o Senhor mandou você fazer e você fez, elas vão ser julgadas. As obras que você faz sem o Senhor mandar fazer, essas obras não serão julgadas, porque o Senhor não mandou você fazer. Olha para vocês verem aqui, em 1 Coríntios, como que ele fala bem claro sobre essas obras, das quais você faz, as obras das quais o Senhor não mandou você fazer. Ele fala aqui, em 1 Coríntios, capítulo 3, vou resumir também, você pode ler a passagem que é muito rica, versículo 10 a 15, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 10 a 15, 1 Coríntios, capítulo 3,
versículo 10 a 15. Capítulo 3. Ele diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ela. Porém, cada um veja como edifica. Olha como edifica o fundamento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é isso, a base é Jesus. Mas aí vem essa questão da obra. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele danos, mas este mesmo será salvo. A obra errada vai danificar, vai queimar a obra, mas a pessoa vai ser salva. Todavia, como que por através do fogo. O que significa isso? Na hora do julgamento, a obra da pessoa não passou pelo fogo, não é algo que Deus mandou, é algo que eu fiz, é meu ativismo, porque eu estou querendo cobrir pecado, porque eu estou querendo receber aplauso, porque eu estou querendo receber din-din. Essa obra vai ser queimada. Só que ele fala aqui que a obra vai ser queimada, mas a pessoa vai ser salva. Olha que é incrível nessa passagem. Vai ser julgada a alma, porque a salvação está ali, como quem passou pelo fogo. Se a obra, ao ser julgada, é ouro, é prata, é pedra preciosa, é madeira, é feno, é palha, vai ser visto. Queimou, Deus não mandou. Foi feito o que Deus mandou, opa, ele vai reconhecer. Mas foi feito como murmuração, então não vai receber tanto assim não. A palavra de Deus fala que se não houver amor, nada adianta. Por quê? Porque o amor é alicerce. Ah, eu fiz o que Deus mandou, mas eu fiz com a intenção de din-din. Já não é ouro. Fez o que Deus mandou, mas pode ser prata, pode ser ferro, pode ser madeira. A madeira queima. O feno queima, a palha queima. Você não vai notar a diferença? Não basta você ouvir o que Deus mandou. Ah, porque me chama de Senhor, Senhor, você não faz o que eu vos mando. Não basta apenas você fazer o que o Senhor manda, mas vai ser medido também como que você fez aquilo que o Senhor manda. De que maneira que você fez aquilo. Isso vai ser julgado o quê? No julgamento. Esse julgamento do crente, do servo de Deus. Aí você fala assim para mim assim, tá, mas o que acontecerá nesse julgamento? Você vai receber as recompensas. A palavra de Deus fala aqui que recompensa tem o mesmo significado na palavra de Deus como galardão, como prêmio. Recompensa, galardão e prêmio você vai receber. Olha em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Ele deixa bem claro que nós temos que ter essa certeza que nós vamos receber. Então quer dizer que a palavra galardão, a palavra prêmio e a palavra recompensa é a mesma coisa. Vai ter recompensas dadas ao se julgar as obras. E em Hebreus 11, versículo 6, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se tornou galardoador dos que o buscam. Ele existe
e ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse galardão vai ser entregue nesse julgamento. Quais os galardões? Vou citar um deles, a maneira que o Senhor falou de galardão. Está lá em Mateus, capítulo 6. Uma maneira muito bonita que ele falou sobre galardão. Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Versículo 19 a 21. Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traças nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Ele deixa bem claro que é para você preocupar nessa vida, não com as coisas terrenas, mas com o tesouro que você vai receber no céu. Então, que galardão são tesouros que o Senhor tem para você. Outra coisa que o galardão é, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. João 14, de 1 a 3, Jesus deixa bem claro. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Um dos galardões que a gente vai ter vai ser morada no céu. Só que é o seguinte, como que vai ficar essa morada? Lá no céu vai ter um local que vai ser Jerusalém, vai ter outro local em Jerusalém que vai estar mais próximo, que vai estar mais... Onde vai estar minha morada? A minha cunhada, uma vez eu falei isso para ela, você não importa. Se eu vou morar naquela casinha lá no finalzinho, o que importa é quando está no céu. Mas vai ter moradas. Uma morada, outra morada, outra morada. Na hora que eu vou passar pelo feno, pela julgamento, vai julgar a qualidade da minha obediência a Deus. O que eu fiz, como eu fiz, vai determinar onde estará a minha morada, onde não estará, qual morada e qual não é morada. Eu vou ter como recompensa a morada. Outra coisa está aqui em Apocalipse, capítulo 3, estou acelerando porque para fazer dentro do tempo que é proposto. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte, Apocalipse 3, peguei coisa errada aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele diz o seguinte, venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Nós receberemos coroa. Agora olha para você ver também o que nós receberemos no capítulo 2, além de coroas. 2,17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-eis maná escondido, maná, bem como lhe darei uma pedrinha, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aqueles que recebem. Receberemos maná,
receberemos uma pedrinha com um nome novo. São tudo assim, diferenciado. Aí muito diferente. Você vai ter recompensas que o Senhor considera como tesouros, coroa, pedrinhas. Quantas pedrinhas você vai receber? Quantas coroas você vai ter? Quantos tesouros você terá? Quantos galardões terá? Aí você fala comigo assim, mas por que você fala que estes discípulos de Jesus terão uma salvação garantida e esses vão ser julgados, separados do mundo? Por questões bem claras. Não foi feito algo insignificante, foi feito algo muito sério para que o meu nome estivesse ali no livro da vida. Não foi feito algo banal. Olha para vocês verem aqui, em 1 Pedro, você volta um pouquinho, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele fala bem claro sobre isso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo sangue precioso, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele deixa bem claro, não foi qualquer coisa que comprou a sua salvação, não. Não foi qualquer negociata, não. Não foi os seus afazeres na igreja. Não foi você ter sido uma pessoa inteligente. Não é pela carne. Não é pelo sangue que você é salvo, é pela vontade de Deus. É aqueles que entregam o seu nome para Jesus. O sangue de Jesus é que faz a diferença. Foi um sangue precioso. Então as pessoas passam banal esse sangue. Aceitem Jesus como Senhor Salvador. Então é o seguinte, qualquer coisa que acontecer, eu vou perder de novo. Esse sangue é um selo que não sai de você. Foi algo precioso que fez com que o Senhor te resgatasse. E ele fala que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha para você ver aqui em 1 João, capítulo 1. 1 João, para frente um pouquinho. Capítulo 1, versículo 7 e 8. Ah, mas falando de tal, ele vacilou com Deus. Então não vai ter salvação, ele perdeu a salvação. Ah, mas falando de tal, ele desviou do caminho do Senhor, não vai ter salvação. Não, falando de tal, não merece salvação. Olha o que 1 Pedro fala, versículo 7 e 8. 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 7 e 8 diz: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essas pessoas que gostam de julgar os salvos, que gostam de julgar o cristão, a pessoa aceitou Jesus como Salvador, mas não merece o céu não, porque ele fez isso e aquilo. Já está pecando. A palavra de Deus diz que se dissermos que não temos pecado, já pecamos. Nós somos pecadores.
O que manda aqui é o que? A gente não viver na prática do pecado. Mas quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, é Jesus. Não é eu que vou convencer meu irmão de que ele está fazendo coisa errada, não. Jesus pode até me ajudar, me usar eu como boca para alertar aquela pessoa. Mas Jesus pode usar eu como boca para alertar aquela pessoa. Jesus pode usar uma mensagem na televisão. Jesus pode usar um livro. Jesus pode diretamente falar com essa pessoa. Pode tocar a consciência dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa é comprada por ele, por um sangue precioso. Então, se Jesus convenceu a você, que estava no mundão, do pecado, você reconheceu que estava pecando, da justiça, que pela justiça do Senhor ele não vai passar a mão no pecado, e do juízo, de que vai ter um juízo final, você vai me convencer sobre isso e me trazer para o Evangelho lá? Por que ele não pode me convencer depois que eu já estou na mão dele? Quer dizer então que Jesus pode convencer qualquer pessoa no mundo que está pecando, mas ele não pode convencer. Ah, mas fulano está desviado do caminho do Senhor tem tanto tempo. Para o Senhor não tem tempo nem hora. O tempo do Senhor é, como diz a Leandro uma vez, o Senhor tem todo o tempo. Eu não. O pecado vai trazer problemas, sim. Ele vai trazer consequências que eu não preciso passar aqui na terra, sim. Pode ter consequências que não tem conserto. Uma pessoa engravida fora do contexto sagrado e bíblico vai ter uma criança. Pedindo perdão a Deus, aquela criança não deixa de existir, vai ter a criança. Mesmo que essa criança morra, a pessoa teve uma criança. Fulano de tal matou alguém, pediu perdão a Deus, amém, mas ele matou alguém. Então tem consequências de pecado que tem como consertar, mas tem outros que não tem. Mas uma coisa é certa, o Senhor me convencendo do pecado, está lá. Aquele que disser que não tem pecado, já pecou. Mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Quer dizer que o que preciso para que eu tenha a minha salvação garantida é o Senhor me convencer do pecado. Se Ele me convenceu do pecado antes, Ele me convencer depois. Você fala comigo, a história está errado. Estou errado? Olha para vocês verem aqui em Romanos. Vamos lá em Romanos. Para você ver se eu estou ou se eu não estou errado. Não, não tem. Pessoa vacilou, não tem. Sempre tem jeito para Deus. Sempre tem jeito. É Ele que te convence. Romanos capítulo 5, ele deixa bem claro isso. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. Acho que dá para ler todo. Vamos ver aqui 5:1. Vamos ver o versículo 1, para poder ter um entendimento maior. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmados, nós somos firmados nisso, nada vai abalar, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, mortos a seu tempo,
pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriaremos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós estávamos no mundão, separados de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Jesus nos reconciliou a Deus através dele, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Por que que agora eu vacilar, ele vai fazer, não vai fazer de novo a reconciliação da minha pessoa com Deus? Mediante agora, muito mais, ele preocupa com você, porque você é dele. Mesmo que, foi falado aqui, um pouquinho atrás, a perseverança, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Se nesse trabalho que o Senhor está fazendo, de tribulação, perseverança, experiência e esperança, você vacila, você vai ser jogado fora? Não, é um processo que o Senhor está fazendo na sua vida. Tribulação, perseverança, esperança, experiência, você nos seus cai e levanta, você vai estar aprendendo e levantando. Por quê? Porque o Senhor tem para reconciliar com você. Acaso você está me convencendo nisso aí que eu devo pecar? Não, longe disso. Eu acabei de dizer que o pecado, ele traz consequências. Você, como uma pessoa ignorante, vai ficar a vida inteira pecando, porque o Senhor a vida inteira vai te salvar do seu pecado. Você tem o selo da salvação, mas existe o julgamento das recompensas. A Jandira fala uma coisa interessante, que ela aprendeu no início, logo no início de enganar para o Senhor, que o Senhor tem como se fosse um relógio no céu, contando a nossa vida. E toda vez que a gente peca, esse relógio é interrompido. Pedimos perdão a Deus, esse relógio volta a ser contado. Eu acho interessante quando ela fala isso. Você vai deixar de receber galardões porque você está fugindo da vontade de Deus. A partir do momento que você volta de novo para a vontade de Deus, você volta a acumular galardões. Então você tem galardões no céu para receber. Para com essa bobagem de achar o seguinte: já que a minha salvação é garantida, eu posso pecar. Mas se você não preocupar apenas com galardões que você vai receber no céu, lembra que aqui na terra, o seu pecado vai trazer consequência. Mas se por acaso, se por uma situação você vacilou e pecou, lá na carta de 1 João fala: filhinhos, vós temos um advogado que é Jesus. Se confessar a ele vossos pecados, ele vos perdoará. Por isso eu faço duas orações agora para você. Primeiro, para você que está desviado. Você acha que para você não tem solução. Se antes de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor viu solução para você. Se antes de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor viu valor na sua vida. Se antes de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Jesus viu você uma pessoa útil, um vaso,
que poderia ser transformado em vaso de honra, por que que agora que você entregou sua vida para Ele, Ele vai mudar de opinião com você? Não é o Jesus que afastou de você, é você que afastou de Jesus. Ele continuou com você. Tem uma música brasileira que fala sobre o Senhor caminhando na areia com um discípulo e no momento difícil lá, só viu um passo na areia. Aí o discípulo, quando encontrou com o Senhor, falou: Senhor, no momento mais difícil, eu estava caminhando sozinho. O Senhor falou assim: não, meu filho, aquele espaço era o meu, eu estava te carregando no colo. O Senhor nunca vai te abandonar, mesmo você tendo desviado. Parece que não, mas o Senhor está te carregando no colo. Mas para você voltar a ser produtivo, para você voltar a produzir obras que vão ser consideradas para receber galardão, para você voltar a ser produtivo e parar de sofrer as consequências do seu pecado, você tem que fazer uma única coisa: reconhecer, voltar para o caminho. Então eu te convido agora, volte para o caminho do Senhor, olha após mim, eu digo meu nome, você diz o seu, diz: eu, Carlos, você diz o seu, reconheço que contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi o teu propósito e afastei dos teus caminhos. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo. Peço que o Senhor volte, me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Agora eu me dirijo a você, que não aceitou Jesus como Senhor Salvador, para você ficar livre do julgamento final, para você ser julgado. A gente fala que é o julgamento das obras, que é o julgamento da graça. Para você receber o julgamento da graça, que é o julgamento das obras apenas e não da salvação, você tem que entregar sua vida para o Senhor. Olha após mim, entregando tua vida, diz o seu nome, e eu digo, como eu digo o meu, diz o seguinte: eu, Carlos, você diz o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamento, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para aqueles que eu amo. Por isso coloco a mim tudo que eu tenho, tudo que eu amo, aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor assim quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, para eu ser livre da segunda morte. E a partir de agora eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por você. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou para os teus caminhos de tua presença. E peço, Senhor, faça uma obra maravilhosa na vida deles. Faça conhecer cada vez mais e mais a grandeza do Senhor na vida deles e através deles. Em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem nós estaremos aqui, se o Senhor permitir. E como eu disse, será o primeiro domingo do mês. Se o Senhor permitir, nós estaremos realizando a ceia. Se prepare para realizar a ceia juntamente conosco, se assim o Senhor te convidar. Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo em tua presença, como embaixador do Senhor aqui na terra, na autoridade que me desce dos altos céus, eu determino que nós tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.